Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo ele fala sobre os litígios entre os irmãos, a santidade do corpo e a importância de viver como templo do Espírito Santo. Mas antes da gente iniciarmos, meus irmãos, como vocês sempre estão se acostumando, eu peço carecidamente, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque fazendo isso, vocês ajudam demais, meus irmãos, a fortalecer o canal e a também fazer com que o YouTube ele recomende para mais e mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus e que por meio deste canal, o YouTube, esses irmãos venham conhecer a palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu joinha, o seu like, já ativou o sininho, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora iniciarmos o nosso estudo do capítulo 6 da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, do 1 até o 6, nós vamos ver esse tema, litígios entre irmãos. Vamos ler, como sempre a gente faz, lermos e logo em seguida vamos estudar. Dos versículos do 1 até o 6. Vamos ler aí. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso, vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele repreende os cristãos que levavam os seus problemas para tribunais pagãos, em vez deles resolverem dentro da comunidade, dentro dos irmãos ali, a comunidade entre os irmãos. Eles levavam esses problemas para esses tribunais, e esses tribunais eram pagãos, não eram verdadeiros, eram pagãos, em vez de eles resolverem entre eles mesmos ali, entre comunidade. E também Paulo, meus irmãos, aqui, nesses primeiros versículos, ele lembra que os santos julgarão o mundo, e até os anjos. Os santos julgarão o mundo, e até os anjos. Olha isso, meus irmãos. Os santos julgarão o mundo, e até os anjos. Por isso que nesses primeiros versículos aqui, aprendemos que nós devemos buscar resolver os conflitos de forma cristã. Os conflitos que haver entre irmãos tem que ser resolvidos de forma cristã, entre os irmãos, entre a comunidade. E não com tribunais, e não com justiças, não. Mas temos que resolver
dentro da nossa comunidade, de forma cristã. E lembrando sempre, meus irmãos, não é gritando, não é julgando o nosso irmão, não é violentando com violência de maneira nenhuma. Aprendemos no capítulo anterior que nós temos que fazer isso com sabedoria e amor. E também tem que ter justiça, sim. Mas nós temos que saber corrigir, disciplinar e resolver esses problemas, esses conflitos, de forma amorosa, de forma com sabedoria, meus irmãos, com sabedoria. E sermos justos, que temos que agir com justiça, sem escândalo diante do mundo, onde muitos irmãos fazem escândalos, brigam, gritam. Não tem que resolver conflitos dessa forma. Mas lembre, resolver os conflitos, disciplinar, corrigir com sabedoria e amor. E para a nossa realidade, meus irmãos, esses versículos também, esses primeiros versículos, nos mostram o seguinte, para a nossa realidade. Procuremos a reconciliação com os nossos irmãos. Precisamos isso, meus irmãos, procurar isso, buscar a reconciliação com os nossos irmãos na fé. Sempre buscando a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, antes de recorrer a meios que envergonham a fé. Temos que buscar isso, meus irmãos. Se tiver algum conflito com o nosso irmão, vamos resolver isso de forma de paz, com amor, com sabedoria. Como nosso Senhor Jesus Cristo, ele agia na época quando ele estava aqui nessa terra. Temos que saber resolver esses conflitos dessa forma, com sabedoria e amor. Porque lembrem, Deus é amor, meus irmãos. Deus é amor. E nós temos que buscar sempre vivermos em paz uns com os outros, onde aprendemos. Buscar viver em paz uns com os outros. Antes de recorrer a meios de tribunais, de justiças, que envergonham a nossa fé. Amém, meus irmãos? É isso que esses primeiros versículos, nos ensinam. E nesses próximos agora, do versículo do 7 ao 8, vamos ver aqui o prejuízo por causa de Cristo. Nos versículos do 7 até o 8. Vamos ler aí. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Olha que palavra, meus irmãos. Olha que palavra. Paulo, aqui, ele mostra que é melhor sofrer uma perda material, um bem material. É muito melhor sofrer uma perda de alguma coisa material do que causar divisões, causar brigas, causar escândalos no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, se estiver você brigando por alguma herança, algum dinheiro, algum bem material, é muito melhor você sofrer essa perda material do que causar escândalos, brigas. Que quem ama isso é um encardido. É um encardido, que é o nosso inimigo, o pai da mentira. Ele ama as pessoas que agem assim, agem dessa forma. Por isso, meus irmãos, evitem divisões, evitem brigas, evitem fofocas, condenações entre os irmãos. Tudo isso, divisões, porque isso causa prejuízo no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Prejuízo. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos que o amor a Cristo deve estar acima dos nossos direitos pessoais. É o amor, meus irmãos. É o amor. Porque Deus é amor, como nós sempre aprendemos e vamos ver. Deus, Ele é amor.
é amor. Por isso que o amor ele deve estar acima de tudo, dos nossos direitos pessoais, dos bens materiais, tudo. O amor deve estar em primeiro lugar. Tudo. Por isso, meus irmãos, que para finalizar esses versículos aqui, para a nossa realidade, esses versículos nos mostram que quando estivermos em situações de conflito, situações de divisões, de brigas, muitas vezes vale mais a pena a gente ceder, dar, do que perder a paz e a unidade. É muito melhor. E infelizmente hoje, na nossa realidade, muitos irmãos não cedem. Eu quero a minha casa, eu quero o meu bem, eu quero o meu dinheiro. Mas não cede. Não cede isso. E aí, meus irmãos, dali é que pode causar o quê? Uma morte, uma briga, uma intriga. Tudo isso que o encardido ele ama. Tudo isso. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos isso. Vale mais a pena ceder do que perder a paz, do que perder o amor, do que perder a comunhão entre os irmãos. Amém, meus irmãos? É isso. Vamos agora, nesses próximos versículos aqui, do 9 até o 11, vamos ver quem não herdará o reino de Deus aqui. Quem não herdará, tá? Nos versículos do 9 até o 11. Vamos ler aí. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, Paulo aqui, nesses versículos, ele lista pecados que afastam do reino de Deus. Mas lembra também que os cristãos, eles foram lavados, santificados e justificados em Cristo. E nós vimos esses pecados aqui, meus irmãos. Esses pecados. Olha quem não vai entrar no reino de Deus. Olha isso. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores e assaltantes e muitos outros pecados que não estão listados aqui. Mas esses são os pecados que Paulo ele lista aqui. E essas pessoas que praticam esses pecados e não afastam dele, essas pessoas não terão parte, não herdarão no reino de Deus. Não herdarão. Por isso, meus irmãos, mas Paulo também mostra que ele lembra que os cristãos eles foram lavados. As pessoas que se arrependeram, que aceitaram Jesus, esses cristãos, esses irmãos, foram lavados, santificados, perdoados e justificados em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que nesses versículos aqui, aprendemos que não podemos viver no pecado. Não podemos viver pecando e ao mesmo tempo dizer que pertencemos a Cristo. Você que está praticando o pecado, que está fazendo o pecado, caindo no pecado, meu irmão, minha irmã, se arrependa e pare de praticar essas coisas. Pare de praticar essas coisas. Por quê? Você que se diz que é de Jesus, você que se diz que ama Jesus, que pertence a Cristo, não pode estar vivendo nesse pecado. Não pode ficar vivendo, caindo nesse pecado, porque você pertence a Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você estiver caído em algum pecado desses, peça perdão de Deus, se arrependa, se confesse, porque só assim você será lavado, será santificado, justificado e perdoado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nossa realidade, para finalizar esses versículos aqui,
aprendemos que temos que viver de acordo com a santidade recebida no batismo, fugindo das práticas que afastam de Deus. Temos que fugir dessas práticas, meus irmãos. Imoralidade, tudo isso, violência, dos ladrões, tudo isso, roubo, tudo o que afasta a gente de Deus, temos que fugir disso. Temos que fugir disso. É isso que esses versículos aqui nos ensinam. E nos próximos agora, vamos ver aqui do versículo do 12 até o 14, onde a liberdade cristã e a responsabilidade de cada um de nós. Do 12 até o 14. Vamos ler aí o que é que diz. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Olha isso, meus irmãos. Olha o que esse versículo nos ensina aqui. Paulo ensina que a liberdade em Cristo não é licença para pecar. Não é licença para pecar. Nós estamos livres porque Jesus pagou a nossa dívida, o nosso pecado na cruz. Nós somos livres para fazer o que quiser. Não. Não é licença para você viver nesse pecado, não. Não é licença, meus irmãos. Nós somos livres, sim. Nós somos livres. Poderemos fazer o que quiser, sim. Mas nem tudo é bom para cada um de nós. Nada nesse mundo aqui, nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Tem coisas boas, tem coisas más. Tem coisas que agradam a Deus, mas tem coisas que deixam o coração de Deus triste. Nós somos livres, sim. Mas a nossa liberdade, essa liberdade que temos, ela deve ser guiada pelo bem. E para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é para viver pecando. Não é para viver no mal, na escuridão. Nós somos livres. Você pode fazer o que você quiser, sim. Mas lembre-se, meu irmão, nem tudo vai ser bom para você. Nem tudo é bom para Deus. Nós temos que buscar aquilo. Temos que viver aquilo que agrada o coração de Deus. Para a glória de Deus. E não para nos afastar de Deus. Porque a pessoa que vive pecando, ela cada vez mais está indo para o fogo eterno. E aqui, meus irmãos, a verdadeira liberdade está em escolher o que agrada a Deus. Olha aqui. O que agrada a Deus. Não em ceder os desejos da carne. Nós temos que viver a nossa vida fazendo coisas que agradam o coração de Deus, que agradam o coração de Jesus. Fazer isso, meus irmãos, para agradar não a gente, a Deus. Coisas que façam com que Deus fique feliz com cada um de nós. É isso que esse versículo aqui está nos ensinando. É forte. Por isso, você é livre para fazer o que você quiser. Mas lembre-se, nem tudo vai ser bom para você. Nem tudo. Por isso, tem uma pergunta aqui. Pergunte-se sempre. Isso que eu estou fazendo, que eu estou praticando, me aproxima de Deus ou me afasta dele? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Isso me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? É isso, meus irmãos. Reflitam. Reflitam. Que essa passagem aqui é forte. Mas nós temos que aprender isso. Todas as coisas são livres, são possíveis para nós fazer o que quiser. Mas nem todas as coisas são boas para nós. Nem todas as coisas. Amém? Meus irmãos, vamos agora nesses últimos versículos aqui, dos versículos do 15 até o 20, onde vamos ver que o corpo
como o templo do Espírito Santo. O corpo. Vamos entender isso. Vamos ler e depois vamos estudar. Dos versículos do 15 até o 20. Vamos ver aí. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha que palavra forte esses últimos versículos aqui, meus irmãos. Aqui, Paulo, ele nos ensina que o corpo do cristão, nosso corpo, não pertence mais a nós mesmos, mas a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. Pois esse nosso corpo aqui, meus irmãos, ele foi comprado por um alto preço na cruz. Foi pago por um alto preço. Pelo sangue de Jesus ele foi pago. Esse corpo não pertence a nós mesmos, mas para Deus, para a glória de Deus, porque ele foi comprado, ele foi pago. Por isso que não pertencemos a nós mesmos. E aqui, meus irmãos, aprendemos, por isso que não podemos ser usados para a imoralidade, para o pecado. Não podemos ser usados para isso, mas para a glória de Deus. O nosso corpo aqui, que nós temos, ele tem que ser usado para glorificar a Deus, para agradar a Deus, e não para agradar cada um de nós, de maneira nenhuma, mas para, meus irmãos, agradar a Deus. Por isso que esses últimos versículos aqui nos mostra isso, que o nosso corpo, ele é sagrado, e ele deve ser tratado com pureza, com respeito e santidade. Por isso, meus irmãos, para finalizar esse capítulo 6, aprendemos isso. Usem o seu corpo para honrar a Deus, em suas atitudes, em suas palavras e as suas escolhas. Usem o corpo de vocês, o corpo que vocês têm, cada um de nós tem, para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus, e não para a sua vontade. Amém? Meus irmãos, para finalizar agora esse capítulo 6, aqui, esse capítulo nos ensinou 5 coisas. 5 coisas esse capítulo 6 de 1 Coríntios nos ensina. Primeiro ensinamento: conflitos devem ser resolvidos com amor dentro da comunidade, com sabedoria e amor. Segundo ensinamento: é melhor sofrer uma perda do que perder a unidade em Cristo, algum bem material. É muito melhor ceder do que perder a paz em Cristo, a união entre os irmãos. Terceiro ensinamento: o pecado afasta a gente do reino de Deus, mas em Cristo somos santificados. Não temos que viver pecando, porque senão isso vai afastar a gente do reino de Deus. Terceiro ensinamento. Quarto ensinamento: a liberdade cristã deve ser vivida com responsabilidade. Somos livres para fazer o que quiser, mas lembrem-se, nem tudo vai ser bom para cada um de nós. Nem todas as coisas são boas. E quinto ensinamento: o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E esse corpo que temos, ele deve glorificar e fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Para finalizar esse estudo de hoje,
Meus irmãos, antes de finalizarmos, como sempre eu peço em todo vídeo, antes de finalizarmos, meus irmãos, carecidamente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, você que não ativou o sininho e nem se inscreveu, e deixe o seu like, que é muito importante para fortalecer o canal e ajudar também, meus irmãos, ao YouTube, a ele recomendar para mais e mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que por meio deste canal as pessoas mais irmãos comecem a ler a palavra de Deus, a voltar para Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudar mais um capítulo da palavra de Deus. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus.